Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 37. Aqua descobre quem ele é. Ai estava completamente arrasada. Ela andava de um lado para o outro na sala de espera do hospital, desesperada para ver o filho. A equipe de enfermagem disse que ela precisava esperar até que ele estivesse em condições estáveis o suficiente para ser atendido. Estável o suficiente? O que Kamiki fez com ele? Ela foi levada para o que pensou ser uma sala de interrogatório para entender o que estava acontecendo. Eren ficou com ela, mas ela percebeu que ele estava tenso o tempo todo. Ela imaginou que fazia sentido, já que estrangeiros eram frequentemente maltratados no sistema judiciário. No entanto, as perguntas eram mais direcionadas ao seu relacionamento com Kamiki. Ela precisava compartilhar, mas ainda mantinha algumas coisas em segredo. Ela só falou sobre o breve namoro, a gravidez e as tentativas recentes dele de se reaproximar dela. A polícia então contou a ela o ocorrido. Até o momento, presume-se que Kamiki levou Aqua consigo e tentou um homicídio-suicídio. Drogas foram encontradas na cena do crime e é provável que Kamiki tenha espancado Aqua em um acesso de raiva, sob efeito de drogas. Eles também presumiram que ele acidentalmente se injetou com a mesma seringa, causando não apenas uma overdose, mas também um derrame. Kamiki foi declarado morto depois que os paramédicos tentaram, sem sucesso, trazê-lo de volta. Ai ficou em choque total. Ela sabia que Kamiki era rude com ela, não diria que era exagero chamá-lo de abusivo. Mas, como um homem poderia tentar matar o próprio filho? Sendo abusivo, ela conseguia entender. Mas assassinato? Filicídio? Como, no entanto, Ai ficou furiosa quando o detetive fez perguntas sobre Aqua. Disseram que, com base na cena do crime, parecia que Aqua injetou em Kamiki, já que Kamiki não tinha suas impressões digitais na seringa, e apenas Aqua tinha. Você está brincando comigo? Ai gritou para o detetive. Estamos simplesmente constatando uma anomalia, disse o detetive. O quê? Que uma criança de 4 anos tentou matar um homem adulto. Talvez ele estivesse tentando arrancar a seringa da mão dele. Talvez ele fosse um garotinho assustado. Meu filho tem 4 anos. Ele não conseguiria fazer uma coisa dessas. O detetive não podia contestar isso. Apesar da situação estranha, eles não conseguiam acreditar realisticamente que uma criança de 4 anos tivesse injetado a seringa. É possível que, se Aqua a tivesse agarrado em uma luta para se livrar de Kamiki, suas impressões digitais pudessem ter apagado as impressões digitais de Kamiki. No final, os detetives não encontraram motivo para prosseguir com a investigação. Apesar desse fato estranho, não havia razão para acreditar que um ator fracassado, rejeitado pela ex, não tivesse tentado um suicídio seguido de homicídio. Na sala de espera, Ai desabafou com Eren sobre o detetive. Ousando acreditar que seu filho havia tentado alguma coisa. Ele era um pouco encrenqueiro, mas era um menino doce e gentil. Era pequeno, vulnerável, frágil e fraco. Mamãe. Ruby chamou Ai com uma voz fraca e baixa. Venha aqui, Ruby-chan. Disse Ai, forçando-se a sentar e pegar sua filha no colo. Ela segurou Ruby contra o peito enquanto Ruby enterrava a cabeça no ombro de Ai. Ai começou a beijar Ruby repetidamente na cabeça, recusando-se a soltá-la. Ai, Miyako tentou dizer. Desculpe, eu deveria ter, está tudo bem, disse Ai. Não, não é, disse Miyako novamente, com lágrimas nos olhos. Esta é a segunda vez que Aqua foge. A segunda vez que ele desapareceu enquanto Miyako deveria vigiá-lo. E agora, ele poderia muito bem, Aqua fugiu, Miyako-san, disse Ai. Ele já fez isso antes, e não acho que tenha feito sozinho desta vez. Acho que, meu ex, disse Ai com um tom de veneno na voz. Levou ele embora. Não é sua culpa, é dele. Miyako tentou aceitar a desculpa, tentou mesmo. Mas a culpa ainda a dominava. Oshino-san, chamou uma enfermeira. Sim? Ai se levantou, segurando Ruby em seus braços. Ele está estável o suficiente para ser visto, mas está dormindo. Precisamos que vocês fiquem quietos, disse a enfermeira, deixando-os entrar no quarto. Ai, Eren, Miyako e Meimei foram com a enfermeira ver Aqua. Saito estava ocupado com mais trabalho de confidencialidade, tentando manter a presença de Ai o mais discreta possível. Afinal, ele não queria arriscar que um grupo de fãs furiosos descobrisse que ela tinha filhos e invadisse o hospital enquanto Aqua estivesse em tal estado. Ai teve que controlar a respiração. Ela queria muito ver o filho, mas estava apavorada com o estado em que o encontraria. Ela sabia que ele estava em estado crítico, e a polícia a avisou que ele poderia não sobreviver. Oh meu, Ai disse enquanto entrava no quarto e via seu filho. Aqua estava na cama, enfaixado e coberto de fios, soro intravenoso e um tubo de respiração inserido na garganta.
Ai mal conseguia vê-lo através dos hematomas e das bandagens. Ai teve que se esforçar para não chorar. Ruby estava ali, e Ai precisava se manter forte. Ruby olhou para Aqua antes de começar a chorar e enterrar a cabeça no ombro da mãe. Talvez tenha sido uma má ideia trazê-la, mas ela deveria vê-lo caso ele não pense assim. Ele vai viver. Aqua-chan. Ai tentou dizer. Ai sentou-se com Ruby ao lado da cama, em uma cadeira que ficava no quarto. Ai estendeu a mão, agarrou a mão ilesa de Aqua e a segurou, esperando que, em seus sonhos, ainda pudesse sentir o amor de sua mãe. Ai, acho que você deveria ir, disse Mei-Mei, não querendo que sua amiga estivesse ali. Não, eu quero ficar aqui com ele, disse Ai. A culpa é minha, mamãe, Ruby gritou. Não, claro que não, disse Ai, balançando Ruby levemente em seus braços. Aqua tentou manter Kamiki longe de nós. E eu não sabia por quê. O que você quer dizer? Ai perguntou a Ruby. Aquele dia, com um molestador. Não era um molestador. Era ele. Ele queria que eu fosse com ele no dia de pai e filha. Ele disse que você aprovou. Ai não fez isso. Mas Aqua mandou ele ir embora. Disse que ele te machucou. Por que você não me contou? Perguntou Ai. Aqua disse para não fazer isso. Ele disse que não queria envolver a polícia, pois isso colocaria sua carreira em risco. Então ele disse para você ficar quieta. Ela disse tristemente. Eu deveria ter contado a verdade, mamãe. Ruby chorou em seu ombro. Ai sabia que Kamiki tentara roubar as crianças. Roubá-las e fazer sabe-se lá o que com Ruby. Se Aqua não fosse tão paranoica, não, ele não era paranoico. De alguma forma, ele via Kamiki como ela realmente era. E escondia isso dela porque sentia que a estava protegendo. Porque o filho dela está sempre tentando protegê-la. É o trabalho dela, droga. Ninguém disse mais nada. Ai estava estranhamente quieta, o que era compreensível, já que seu filho estava em tão mau estado. Eren puxou uma cadeira e sentou-se silenciosamente ao lado de Ai e Ruby, permanecendo em silêncio até sentir que ela estava pronta para conversar. 3 dias depois Eren entrou no quarto do hospital com um chá e um latte gelado, um para Ruby e o outro para Ai. Ainda era cedo, então ele não se surpreendeu ao ver que Ai e Ruby ainda dormiam em um futon desenrolado no chão. Ai estava completamente arrasada. Ela andava de um lado para o outro na sala de espera do hospital, desesperada para ver o filho. A equipe de enfermagem disse que ela precisava esperar até que ele estivesse em condições estáveis o suficiente para ser atendido. Estável o suficiente? O que Kamiki fez com ele? Ela foi levada para o que pensou ser uma sala de interrogatório para entender o que estava acontecendo. Eren ficou com ela, mas ela percebeu que ele estava tenso o tempo todo. Ela imaginou que fazia sentido, já que estrangeiros eram frequentemente maltratados no sistema judiciário. No entanto, as perguntas eram mais direcionadas ao seu relacionamento com Kamiki. Ela precisava compartilhar, mas ainda mantinha algumas coisas em segredo. Ela só falou sobre o breve namoro, a gravidez e as tentativas recentes dele de se reaproximar dela. A polícia então contou a ela o ocorrido. Até o momento, presume-se que Kamiki levou Aqua consigo e tentou um homicídio-suicídio. Drogas foram encontradas na cena do crime e é provável que Kamiki tenha espancado Aqua em um acesso de raiva, sob efeito de drogas. Eles também presumiram que ele acidentalmente se injetou com a mesma seringa, causando não apenas uma overdose, mas também um derrame. Kamiki foi declarado morto depois que os paramédicos tentaram, sem sucesso, trazê-lo de volta. Ai ficou em choque total. Ela sabia que Kamiki era rude com ela, não diria que era exagero chamá-lo de abusivo. Mas, como um homem poderia tentar matar o próprio filho? Sendo abusivo, ela conseguia entender. Mas assassinato? Filicídio? Como, no entanto, Ai ficou furiosa quando o detetive fez perguntas sobre Aqua. Disseram que, com base na cena do crime, parecia que Aqua injetou em Kamiki, já que Kamiki não tinha suas impressões digitais na seringa, e apenas Aqua tinha. Você está brincando comigo? Ai gritou para o detetive. Estamos simplesmente constatando uma anomalia, disse o detetive. O quê? Que uma criança de 4 anos tentou matar um homem adulto. Talvez ele estivesse tentando arrancar a seringa da mão dele. Talvez ele fosse um garotinho assustado. Meu filho tem 4 anos. Ele não conseguiria fazer uma coisa dessas. O detetive não podia contestar isso. Apesar da situação estranha, eles não conseguiam acreditar realisticamente que uma criança de 4 anos tivesse injetado a seringa. É possível que, se Aqua a tivesse agarrado em uma luta para se livrar de Kamiki, suas impressões digitais pudessem ter apagado as impressões digitais de Kamiki. No final, os detetives não encontraram motivo para prosseguir com a investigação.
Apesar desse fato estranho, não havia razão para acreditar que um ator fracassado, rejeitado pela ex, não tivesse tentado um suicídio seguido de homicídio. Na sala de espera, Ai desabafou com Eren sobre o detetive, ousando acreditar que seu filho havia tentado alguma coisa. Ele era um pouco encrenqueiro, mas era um menino doce e gentil. Era pequeno, vulnerável, frágil e fraco. Mamãe. Ruby chamou Ai com uma voz fraca e baixa. Venha aqui, Ruby-chan, disse Ai, forçando-se a sentar e pegar sua filha no colo. Ela segurou Ruby contra o peito enquanto Ruby enterrava a cabeça no ombro de Ai. Ai começou a beijar Ruby repetidamente na cabeça, recusando-se a soltá-la. Ai, Miyako tentou dizer. Desculpe, eu deveria ter, está tudo bem, disse Ai. Não, não é, disse Miyako novamente, com lágrimas nos olhos. Esta é a segunda vez que Aqua foge. A segunda vez que ele desapareceu enquanto Miyako deveria vigiá-lo. E agora, ele poderia muito bem, Aqua fugiu, Miyako-san, disse Ai. Ele já fez isso antes, e não acho que tenha feito sozinho desta vez. Acho que, meu ex, disse Ai com um tom de veneno na voz. Levou ele embora. Não é sua culpa, é dele. Porque ele estava no hospital? Ele parou um segundo para pensar, lembrando-se da luta, se é que se pode chamar assim, com Hikaru e sua quase morte em suas mãos. Felizmente, os serviços de emergência devem ter chegado a tempo. Se você está se perguntando, seu pai está morto, disse Eren. Essa é uma boa notícia. Então, você o matou? Perguntou Eren. O quê? O que o fez chegar a essa conclusão? Ele tinha certeza de que ninguém acreditaria que uma criança de 4 anos tentou matar um homem. A polícia suspeitava de alguma coisa. Se você está se perguntando, a polícia inicialmente pensou que você pudesse tê-lo esfaqueado com a seringa, mas descartaram essa possibilidade por serem muito improváveis. Embora você seja mais jovem do que eu entendo como é matar sendo tão jovem, disse Eren. Aqua imaginou que sim, com base em sua história. Então, por que fez isso? Perguntou Eren. Eu sei que fez, pela sua reação. Deve ter havido um motivo. Ele tentou te atacar? Aqua imaginou que Eren estaria mais inclinado a acreditar que Aqua lutou. Afinal, ele era uma criança soldado cercada por criança soldado. Para ele, talvez não fosse difícil alguém tão jovem tentar revidar. Aqua realmente considerou a teoria de Kuro, de que Eren também estava ali por meios sobrenaturais. Ele se perguntou, realmente se perguntou, se deveria tentar contar a Eren. Talvez Eren entendesse se ele também renascesse. Aqua imaginou que, agora que seu inglês era conhecido, não havia mal nenhum em contar a ele. Afinal, Aqua poderia simplesmente dizer que estava fingindo, ou mentindo, ou que as drogas o estavam deixando louco. Ter 4 anos tornava qualquer história absurda crível, já que ele sempre podia dizer que estava brincando de faz de conta. Hikaru tentou matar Ai 2 vezes, disse Aqua. Sério, disse Eren. A primeira vez foi antes de eu nascer, quando ele enviou Ryosuke para matar a Ai. O médico da Ai, Dr. Goro, deu a própria vida para salvá-la. Na segunda vez, ele vazou a informação para Ryosuke e aquele ataque, você viu? Quem é Ryosuke? Perguntou Eren. Ele não se lembrava. O cara que você matou defendendo Ai naquela noite, disse Aqua. Certo, ele, disse Eren. Quantas pessoas esse cara matou e não se lembra de nenhuma delas? De qualquer forma, depois disso descobri que Hikaru era o responsável. Então, agi primeiro. Eu precisava encontrar uma maneira de equilibrar as coisas, então o esfaqueei com uma seringa e bombeei ar em seu sangue, induzindo um derrame. Ele explicou. Mas como você soube que Hikaru era o responsável? Quem te contou? Perguntou Eren. Aí vem a grande revelação. Ele esperava que Eren acreditasse nele e que Kuro estivesse certa em sua suposição. Meu nome verdadeiro é Goro. Eu era um médico que ajudou a Ai quando ela estava grávida, disse ele, sem reação de Eren. Depois da minha morte, acordei assim. Renasci como Aqua, mas com todas as memórias da minha vida passada. Houve um momento de silêncio. Eren não demonstrou nenhuma reação. Continue, disse Eren. Ele acreditou nisso. Foi assim que imaginei que fosse o Hikaru, já que ele era o único que sabia que a Ai estava no hospital, já que era tão secreto. Então, ele fez coisas sutis que confirmaram isso. Ele estava tentando matar a Ai sozinho, já que Ryosuke falhou, então eu tive que contra-atacar a todo momento, explicou Aqua. Eren refletiu sobre a história, sem demonstrar confusão nem nada. Pelo contrário, parecia estar juntando as peças na própria cabeça e chegando à mesma conclusão. Já que você não está reagindo como se não acreditasse em mim, imaginei que você provavelmente fosse parecido comigo. Aqua esperava perguntar. Eren ficou surpreso, mas não desconsiderou totalmente a alegação.
Ele se perguntou se deveria tentar contar a Aqua sua própria situação. Eu diria que é parecido, mas não muito, disse Eren. Então, você renasceu como eu? Aqua perguntou. Renascido? Não. Eren balançou a cabeça. Fui trazido para cá, já adulto, há mais de um mês. Na verdade, quando conheci sua mãe, eu mal tinha passado um dia aqui. Kuro disse que você pode ter vindo de uma época mais antiga, disse Aqua. Kuro? Eren perguntou. Uma antiga colega minha, quando eu era Goro. Ela é professora da academia, então foi por isso que você fugiu naquele dia, disse Eren. E eu precisava vê-la sem a minha mãe por perto, já que ela acreditou na minha história, disse Aqua. Ela presumiu que você também era sobrenatural, como eu. O que a fez pensar isso? Eren cruzou os braços, irritado. Ah, certo. Aqua invadiu sua privacidade. Peguei fotos do seu diário e mostrei a ela. Ela percebeu que sua linguagem escrita é diferente de tudo que existe aqui. Então foi você quem entrou no meu apartamento, disse Eren. Aqua perguntou. No começo, pensei que tinha deixado a porta destrancada, mas sou paranoico demais para isso. Foi você quem a arrombou, eu nunca teria imaginado. Eren riu baixinho. Desculpe, você estava apenas desconfiado e preocupado com a Ai, eu entendo. Eren deu de ombros. Eu entendo muito isso aqui. Sem ofensa, disse Aqua, fazendo Eren dar de ombros. Mas então, o quê? Você veio do passado ou algo assim? Isso explicaria sua falta de conhecimento sobre cultura e tecnologia modernas. Passado. Não, não o passado. Eren balançou a cabeça. Eu vim de, não sei como descrever. Outro mundo. Eren tentou. Espera aí, você foi transformado em um Isekai reverso? Aqua perguntou. Não sei o que isso significa, disse Eren. Isekai é um gênero de histórias em que o protagonista principal é enviado para outro mundo. Um Isekai reverso é quando um personagem de outro mundo é enviado para cá, explicou Aqua. Claro, acho que eu estava ao contrário, seja lá qual for a palavra, disse ele, sem tentar repeti-la. Outro mundo, Aqua disse, espantada. Como é? Parecido. Eren deu de ombros. É só isso? Perguntou Aqua. Estamos mais atrasados em tecnologia e cultura. Imagino que estejamos mais próximos da época da Primeira Guerra Mundial, embora minha ilha natal seja mais antiga do que isso. Ele disse. Isso explica tudo. Porque Eren parece ter sido tirado diretamente do século XIX, porque ele basicamente foi. Então, quando você disse Izuru, Aqua disse. Izuru é um império do Extremo Oriente em nosso mundo. Semelhante em cultura ao Japão, disse ele. No começo, tive que me acostumar a falar japonês, já que todos vocês são Izuru para mim. Sua guerra no Oriente Médio? Ele perguntou. Nós a chamávamos de Oriente Médio, quando a nação de Marley entrou em guerra com uma aliança de nações que tentavam tomar o controle da região deles, explicou ele. Marley. Aqua perguntou. Em termos culturais, eles são semelhantes à época da Alemanha, quando era o Império Prussiano, embora tenham semelhanças com a posterior Alemanha nazista, disse Eren, lembrando-se da história que Sergei lhe contou. É de lá que você é? Ele perguntou. Não, eu era um Eldiano, do reino de Eldia. Estávamos em guerra com os Marlianos, disse Eren. Então, você lutou contra eles no Oriente Médio? Não, eu lutei com eles. Nós nos infiltramos. Não era inteiramente mentira, já que era a missão pessoal de Eren. Espere, como você sabe inglês? Aqua perguntou. Eu conheço Eldia, disse Eren. Eldiano? Não sei por que nem como, mas o Eldiano falado é exatamente igual ao inglês falado. No entanto, nossas línguas escritas são completamente diferentes. Não me pergunte como ou porquê, eu não sei. Ele deu de ombros. Isso explica muita coisa sobre você, disse Aqua. Então, você acredita na minha situação? Não é absurdo para mim, disse Eren. No meu mundo, é possível que memórias passem de uma pessoa para outra. Suponho que, se as memórias de Goro fossem transferidas para Aqua, que não tem memórias desde que nasceu, Aqua presumiria que ele era Goro, disse Eren, refletindo sobre a situação. Sério? Aqua olhou para baixo, pensativa. O que houve? Perguntou Eren. O que houve? Isso quase confirma um medo que a Aqua tinha. Confie em mim, poucas pessoas entenderiam o que você está passando. Eu entenderia, você pode conversar sobre isso comigo, disse Eren suavemente. Eu não sei quem eu sou, disse Aqua. Como assim? Perguntou Eren. O conceito de alma existe. A alma de Goro é passada para a vida após a morte, se é que existe, e eu só tenho as memórias dele. Isso importa. Meu pai era um psicopata, e se meu cérebro é programado da mesma forma, isso significa que eu sou um psicopata?
O que é um psicopata? Perguntou Eren. Pessoas sem empatia, disse ele. Pessoas sem culpa ou que não se importam com os outros. É algo com que você nasce. Algo que é diferente na composição química do cérebro. Se for esse o caso, o que determina quem eu sou? Minhas memórias ou minha biologia? Sou Aqua ou Goro? Sou uma alma que roubou o corpo desta criança, ou apenas uma criança infeliz com memórias que não são suas? Não sei mais. Quando matei Hikaru, não senti nada. Nenhuma culpa, nenhum remorso. Nada. Como uma pessoa pode matar e não sentir nada? Eu nunca matei antes na minha vida anterior. Ou nesta. Eu não deveria sentir alguma coisa. Qualquer coisa. Ou eu sou tão monstro quanto ele. Vou matar só porque não sinto empatia. Acho que Goro deveria estar horrorizado, mas Aqua sente algo diferente. Eren refletiu sobre a situação. Ele não fingiria entender completamente a situação, mas entende a perda de quem você é. Eren estava enojado com seu eu futuro, enviando de volta aquelas memórias e ensinando estrondo. Foi somente quando Eren chegou àquele momento em seu futuro que ele compreendeu o contexto completo de suas ações e por que ele tomou aquela decisão. Eren frequentemente se perguntava se era prisioneiro do destino, um destino que ele mesmo criou. Seria ele livre desde que seu eu futuro fez a escolha, ou sempre foi prisioneiro do destino? Quão livre ele era quando estava nos caminhos e controlava o fundador? Quem se importa? Eren deu de ombros. Aqua perguntou. Quem se importa com quem você é? Você é Goro ou Aqua, importa. Porque, no fim das contas, nada mudará quem você é. Você pode escolher lamentar sua posição ou seguir em frente. Escolha deixar que isso te controle ou seguir em frente. Quer minha opinião? Quando matei aqueles sequestradores na cabana, não senti nada. Eram animais disfarçados de pessoas que precisavam ser sacrificados. Isso significa que não senti nada? Não, eu amava minha mãe e meu pai, eu amava minha casa e amava meus companheiros que lutaram ao meu lado. Você se importa com sua irmã e se coloca em perigo para salvar sua mãe. Você claramente ama as duas. Isso não me parece um sinal de empatia. Então, você matou um homem, ele já te matou antes e tentou matar sua família. Por que você se sentiria mal? Explicou Eren. Então, no que devo acreditar? Perguntou Aqua. Meu conselho, para o inferno com quem você era e para o inferno com quem você é. Em vez disso, descubra quem você quer ser e faça isso. Se você quer ser Goro, seja Goro. Se você quer ser Aqua, faça. Talvez você não queira ser nenhum dos dois. Talvez você seja uma pessoa única, com as almas combinadas de Goro e Aqua. Quem se importa com como funciona ou com quem você é? Pergunte a si mesmo quem você quer ser e faça isso. O silêncio que se seguiu deu a Aqua muito o que pensar. Realmente o colocou em perspectiva sobre quem ele queria ser. Ele queria voltar para sua antiga vida como Goro ou abraçar esta nova como Aqua? Ele precisava fazer essa escolha. Talvez ele fosse uma alma única que não era nem um médico que cuidava de Ai nem o filho de Ai. Talvez ambas as almas se fundissem e fossem únicas. Talvez as almas não existissem e tudo fossem memórias. Mas Eren levantou um bom ponto. Importava. Sua irmã é a mesma coisa? Perguntou Eren. Ruby? Aqua ficou surpresa que Eren pensou isso. Sim, ela também renasceu. Ela é, embora fosse muito mais nova do que eu quando morreu. Talvez ainda seja uma criança, mas não fala muito sobre isso, explicou Aqua. Sinto pena da sua mãe, ela tem 2 filhos que renasceram com memórias de outras pessoas. Imagino que seria difícil para ela se um dia descobrisse a verdade, disse Eren, tristemente. É por isso que preferimos que ela não saiba, disse Aqua. Isso não só a deixaria triste, como ela não acreditaria na gente de qualquer jeito. No entanto, considerando que Eren foi zekaiado ao contrário, isso significa, você não é um craniano, certo? Perguntou Aqua. Você sabe que essa é uma pergunta idiota, disse Eren. O que eu quero dizer é que você tem um passaporte ucraniano, o que significa que ele não é real. Onde você o conseguiu? Ele perguntou. Sua mãe está acordando. Eren mudou de assunto ao ver Ai se mexendo debaixo do cobertor. Aqua sentiu aquela sensação de novo, aquela sensação de desconfiança e medo vindo de Eren. Ele não teve escolha a não ser reprimi-la, considerando quantas vezes Eren salvou a todos. Com Ai acordando, Eren queria sair do caminho antes que ela o empurrasse ou jogasse para longe, para alcançar Aqua. Ela ficaria histérica em um segundo. É verdade, Aqua. Ai gritou enquanto se levantava e corria até seu bebê, agora acordado. Ai foi até a beira da cama, mas resistiu à forte vontade de abraçá-lo. Ele ainda estava gravemente ferido, e ela não queria arriscar mais danos. Não considerando quão fraco ele devia estar agora. Você está bem, querido?
Ai perguntou suavemente. E eu estou bem. Aqua disse, esperando que ela ficasse brava por ele ter fugido novamente. Vou te abraçar. Você me disse sentir dor a qualquer momento, disse Ai enquanto o abraçava. Ela era gentil, muito gentil. Quase envolvendo o corpo dele com os braços, fazendo o mínimo contato com ele. Ela era tão gentil e cuidadosa para não machucá-lo, mas precisava do seu bebê nos braços para saber que ele ainda estava seguro. Sinto muito, Aqua-chan. Ai disse, lutando contra as lágrimas. Eu fugi, disse Aqua. A culpa é minha, disse Ai. Eu entrei em contato com Kamiki, fui eu quem tentou te forçar a ter um relacionamento com ele. Fui eu quem fez tudo. Eu deveria tê-lo mantido fora das nossas vidas. Se Kamiki ainda estivesse vivo, Ai o mataria. Ela o encontraria e o estrangularia. Aquele bastardo que machucou seu filho. O filho deles. Um homem que quase matou o próprio filho. Ela o desprezava tanto. Por que você foi com ele, Aqua-chan? Você não o odiava? Perguntou Ai enquanto se afastava do abraço. Os olhos dela eram suaves e gentis, nada raivosos como ele esperava. Você não está bravo? Ele perguntou. Por que eu ficaria brava? Ela perguntou. Sim, você nunca deveria ter fugido. E você precisa ser punida quando chegarmos em casa, mas eu não me importo agora. Eu pensei que tinha te perdido. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Eu sempre posso ficar brava depois, mas quero saber por quê. Ele disse que ia te machucar, disse Aqua, cuidadoso com a escolha das palavras. Se eu não fosse com ele, ele disse que ia te machucar. Mas você impediu Ruby-chan de ir com ele para a escola. Ai disse, mostrando mais uma vez o quanto Ruby era uma delatora. Eu tive que fazer isso. Eu não queria nada, eu sou sua mãe, Aqua. Gritou Ai, e as lágrimas finalmente se soltaram enquanto ela gritava. Eu sou sua mãe, não o contrário. Eu deveria te proteger. Eu deveria correr perigo por você. Eu deveria lutar contra pessoas más para te proteger. Porque você sempre insiste em me proteger. Por quê? Ela era mãe. Era seu dever amá-lo, cuidar dele e protegê-lo. Então por quê? Porque ele sempre se coloca em perigo por ela. Ele olhou para baixo. Eu não posso te perder, Ai, eu não posso. E ele não vai, a ameaça acabou. Ai agora está total e completamente segura, sem o ocasional perseguidor enlouquecido. Mas agora, ela está a salvo de um assassinato premeditado. Aqua prometeu a si mesmo que seria o bebezinho perfeito agora, a criança perfeita para Ai. Ele seria bom, amoroso e abriria mão de sua dignidade adulta para garantir que ela tivesse o máximo de um filho normal que pudesse lhe dar. Por favor, Aqua-chan. Por que você guarda tantos segredos de mim? Por que você nunca tem medo quando deveria ter? Você não confia em mim? Disse ela, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Com os dentes cerrados, Aqua se inclinou e abraçou Ai. Ela retribuiu o abraço com facilidade. Aqua refletiu sobre o que Eren disse. Como as circunstâncias da sua posição não importavam de verdade. As circunstâncias de quem ele é como pessoa agora são irrelevantes. Tudo que importa é o que Aqua decide fazer com a vida que lhe foi dada. Se ele é Goro ou Aqua é irrelevante. Em vez disso, ele será apenas ele. Goro e Aqua não existem mais em sua mente. Se ele é um ou outro, ou talvez até mesmo a alma fundida de ambos, é irrelevante. Ele é filho de Oshinuai e viverá sua vida dessa maneira. Sinto muito, mamãe, ele disse. Ele pretendia que a palavra mamãe fosse um sinal para Ai, uma mudança em quem ele era. Esperava que isso a acalmasse e mostrasse que a amava e que sempre a amaria. Jurou chamá-la de mamãe de agora em diante, sem outra razão além de fazê-la feliz. Porque ele amava a mãe e, de certa forma, até começou a vê-la dessa forma. Quando você é tratado como uma criança de 4 anos por anos, acaba acreditando, ele imaginou. No entanto, Ai sentiu o coração se apertar de medo e tristeza. Ela se lembrou da única vez em que ele a chamou de mãe. Quando conheceu Kamiki e pediu que ela ficasse longe dele. Como ele a chamava de mãe por estar tão assustado e vulnerável. Era por isso que ele a chamava de mãe agora? Seria essa a sua maneira de mostrar o quão assustado e vulnerável ele estava? Ele estava com medo agora? Ele só agia de forma vulnerável e até carinhosa quando estava com medo, pelo menos era assim que Ai interpretava seu comportamento. O pobre bebê dela devia estar com muito medo. Ai nem o puniria por isso, não desta vez por ter fugido. Ele estava com medo demais para ela ficar brava agora. Por favor, fique bem para mim, Aqua-chan. Ela sussurrou em seu ouvido. Ela ficou horrorizada com a ideia do que esse acontecimento faria com ele emocionalmente. Ela esperava que ele não ficasse marcado por isso. Ela queria que seu filho fosse inocente e não contaminado pelo mundo.
Mas aquele desgraçado do Kamiki roubou essa inocência dele. Como ele ousa? Ai prometeu a si mesma que garantiria que Aqua recebesse todo o amor e atenção possíveis. Ela não queria que ele acabasse como ela depois do abuso que sofreu com a mãe. Ele precisava do amor de uma mãe para guiá-lo. Ela só queria que ele também tivesse um pai. Ai! Aqua exclamou quando Ruby o atingiu no braço. Ainda estou me recuperando. Ai saiu para buscar comida para eles e Eren teve que sair para o trabalho. Ai deixou Ruby no quarto por um momento para cuidar do irmão. Idiota! Ruby gritou, também com lágrimas nos olhos. Por que você foi com ele? Eu tive que detê-lo, disse Aqua. Parar. Aqua se perguntou quanto deveria contar a Ruby. Ela entenderia a situação dele melhor do que ninguém, mas ele também estava preocupado. Não queria aborrecê-la. Ele amava a Ruby, ela era como uma irmã para ele. Então, ele tinha que protegê-la também, mas talvez devesse confiar nela. Afinal, o negócio estava feito e não havia risco de ela se envolver. Mesmo que ela dedurasse novamente, ninguém acreditaria. Hikaru, foi ele quem enviou Ryosuke para matar Ai, disse Aqua. Você tem certeza? Ruby perguntou. Eu sei, porque ele tentou fazer a mesma coisa 4 anos atrás. Eu vi isso na minha vida passada. Eu juntei as peças porque ele mandou Ryosuke matar a Ai enquanto ela estava grávida de nós, e recentemente também. Ele tentou te tirar daquele parquinho para te matar. Por quê? Ruby perguntou. Não sei. Aqua mentiu, não querendo trazer à tona conceitos tão obscuros como psicopatia e assassinos em série para uma pré-adolescente de 4 anos. Mas, por que fazer tudo isso sozinha? Ela perguntou. Porque eu era o único que eu poderia ter ajudado. Gritou Ruby. Porque você fez tanta coisa sozinha. Eu poderia ter ajudado. Em vez disso, você fez tudo sozinha. Eu não queria que você se machucasse, bem, você falhou. Gritou Ruby. Estou magoada, porque agora você está magoada e isso me deixa triste com raiva. Então, você falhou. Você tem razão, disse Aqua. Sinto muito, Ruby, sinto muito mesmo. Da próxima vez, prometo te envolver. Era uma promessa vazia, já que não haveria uma próxima vez. Mesmo assim, era melhor fazê-la se sentir melhor. Aqua prometeu ser um filho melhor, mas também precisava ser um irmão melhor. Ruby se chocou contra ele num abraço, fazendo-o ofegar de dor intensa antes de pular de cima dele, lembrando-se de que ele estava machucado. Desculpe. Ruby disse rapidamente. Está tudo bem, disse ele entre dentes. Eu também te amo, Ruby, disse Aqua com um sorriso. Eu não disse nada. Ruby se virou. Não crie um complexo de irmã. Ela foi embora. Claro que não. Aqua riu. Ele se sentia melhor agora, com a sensação de que nada de ruim iria acontecer. A principal ameaça havia passado e agora ele podia voltar às suas atividades normais na casa dos Oshino. Eu tenho lanches, Aqua-chan. Ruby, o que houve? Ai perguntou enquanto entrava na sala e Ruby pareceu irritada. Aqua está desenvolvendo um complexo de irmã, mãe, disse ela. Perguntou Ai. Como a filha dela sabe o que é isso? Ruby-chan está sendo uma mãe tsundere, Aqua retrucou. Desde quando Aqua brinca com a irmã desse jeito? Preciso conferir os animes que vocês assistem, ela disse aos filhos. Não tire isso de você, mamãe. Ruby gritou. Aqua riu sozinho, feliz que este novo capítulo em sua vida seria melhor. Ele se esforçaria para provar que aquele desgraçado do Hikaru estava errado. E seguiria o conselho de Eren. Ele seria quem quisesse ser e seguiria em frente. Fim da parte 37.